participei de uma reunião da Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas, em São Paulo, onde foi apresentado um estudo muito importante. Tá? Esse estudo mostra que o equipamento nacional, a máquina produzida no Brasil, ela tem um encarecimento do seu custo de 36,2%, tá? Com relação àquele custo de uma máquina e um equipamento produzido na Alemanha ou nos Estados Unidos. 36%, 36,2% a mais. Esse é o custo Brasil. Quer dizer, se nós olharmos o que representa para uma empresa nacional ter um aumento de custo para produzir um equipamento que concorre com o alemão e com o americano e que não tem esse custo, isto é muito ruim para a nossa competitividade no mercado internacional e mesmo para concorrer com os equipamentos que vêm de fora. Quer dizer, nós tivemos um encarecimento ao longo desses anos do produto nacional por questões tributárias, pelo excesso de burocracia, pelos problemas de logística que nós temos, o custo dos nossos portos, tá? O custo das nossas estradas, o que determina termos uma situação de infraestrutura menor do que deveríamos ter e pior do que deveríamos ter. Tá? Isto tudo é custo Brasil. Isto tudo se transfere para o preço de um produto nacional, de um equipamento que nós exportamos ou que nós vendemos no mercado interno concorrendo com um produto que vem de fora. Então, esse custo Brasil realmente preocupa e exige necessariamente grandes mudanças, mais investimento em infraestrutura, enfrentamento das reformas estruturais, principalmente da reforma tributária, pelo encarecimento do produto nacional por um sistema tributário totalmente perverso com quem produz. Então, estas mudanças não podem tardar. Dentro de um mundo globalizado, dentro da necessidade de sermos competitivos, nós temos que vencer essas barreiras, vencer esses gargalos. E temos, por exemplo, que também ter muito cuidado na questão do câmbio. Se nós observarmos que esse câmbio a 1,70, de 1,70 a 1,80, flutuando entre 1,70 e 1,80, também está tirando competitividade das nossas indústrias. Por exemplo, eu estive reunido há poucos dias com industriais do setor fumageiro. Eles me disseram que o ano de 2009 foi espetacular, mas 2010 eles estão muito preocupados, porque esta situação do câmbio de um real muito valorizado está fazendo com que os lucros de 2009 não vão acontecer em 2010. Então, 2009 foi um bom ano para o setor fumageiro, que é um setor que exporta muito, mas não está sendo um bom ano para o setor esse 2010. Por quê? Porque existe uma valorização excessiva da nossa moeda. O governo federal tem que ficar muito atento a isso. Se não deve mexer no câmbio flutuante, tem que haver uma intervenção maior do Banco Central comprando dólar e tem que haver também, quem sabe, uma tributação maior sobre o capital especulativo, como forma de evitar uma valorização ainda maior do real, que penaliza as nossas exportações. Uma das razões para que o preço dos grãos esteja em queda é exatamente o problema cambial. A valorização do real não prejudica apenas a produção industrial, prejudica também o nosso produtor, aquele que exporta soja, aquele que exporta arroz, aquele que produz grãos, e produz grãos não apenas para abastecer o mercado interno, mas também para exportar. Eu tive uma conversa com o meu ex-presidente da Emater, Ricardo Schwartz, tá? E ele me mostrou exatamente por que está havendo esta queda no preço dos grãos. Ele me disse que a primeira razão é a abundância de oferta no mercado. Quer dizer, tem muito grão no mercado internacional. A segunda é a previsão dessas grandes safras, tanto no Brasil como na Argentina. Por exemplo, a soja tem uma grande safra no Brasil e uma grande safra na Argentina. Também falou nos Estados Unidos, onde existe a manutenção da área plantada, que é uma área enorme, tá? Colocou a preocupação com a inflação da China, e não dá para desconsiderar que a China é o maior comprador de soja no Brasil, compra 42 milhões de toneladas de soja ano do Brasil, e esta inflação da China preocupa, e está fazendo também com que haja uma desvalorização do preço dos grãos no mercado internacional. E as duas últimas razões, aliás, é a questão da valorização do real, tá? E o movimento de investidores vendendo papéis de commodities agrícolas. Tudo isso está fazendo com que o preço dos grãos caia no mercado internacional. Ele me deu um exemplo. A saca de 60 quilos, tá,
de soja, que em 2009 valia R$ 43,64, está valendo hoje R$ 33,76. O milho, que em 2009 valia R$ 17,77 uma saca de 60 quilos, hoje está valendo R$ 15,36. O feijão, que valia R$ 90 em 2009, uma saca de 60 quilos, hoje está valendo R$ 60. Então, isto preocupa e realmente só é compensado pela ótima safra que nós estamos tendo. Eu conversei também com Antônio Sartori. É um homem que, como o presidente da AbraSoja, conhece tudo do setor primário. O que me informou o Sartori? Ele me disse que em 2010, e compensando o preço que não é bom, a safra de grãos no Rio Grande do Sul será recorde. Uma colheita de 24 milhões de toneladas de grãos aqui no nosso estado. O Brasil deve colher, nesse ano, 146 milhões de toneladas de grãos. O Rio Grande do Sul, 24 milhões de toneladas. Por exemplo, nós vamos colher no Rio Grande do Sul 10 milhões de toneladas de soja. Vamos colher no Rio Grande do Sul 5 milhões de toneladas de milho, 7 milhões de toneladas de arroz e 1,5 milhão de toneladas de trigo. Quer dizer, é uma excelente safra e isto compensa um pouco o preço do grão que não está naquele patamar que deveria estar. Então, uma informação sobre o preço que não é bom, mas outra informação sobre a safra que é excelente. São compensações que às vezes terminam permitindo ao produtor continuar produzindo. Mas, repito, se não tiver uma recuperação mínima do dólar sobre o real, se não tivermos o fim desta valorização excessiva do real, nós vamos ter perdas para os nossos produtores, como estamos tendo perda para os nossos industriais, principalmente aqueles que exportam e estão perdendo competitividade nessa exportação.